Bárbara, sou mestre em Filosofia pela Unicamp e atualmente sou professora no Instituto Federal de São Paulo, no campus de São Carlos. Estou gravando esse vídeo porque eu fui indicada para o Prêmio Filósofas e gostaria de agradecer a oportunidade de participar tanto dessa série de vídeos quanto da divulgação científica de pesquisa realizada por mulheres. A minha pesquisa de mestrado é intitulada Amor como Condição de Liberdade de Si e do Outro, repensando reconhecimento, dominação e alteridade a partir de uma leitura de Jessica Benjamin. E o melhor jeito que eu encontrei de apresentar para vocês o conteúdo da minha pesquisa e da minha dissertação é através da explicação do próprio título da pesquisa. Bem, começamos a explicar o que é o amor. O amor, Jessica Benjamin vai se valer tanto da teoria do Winnicott, que é um psicanalista, quanto da teoria do Hegel, do joveníssimo Hegel, que é aquela teoria do reconhecimento. A teoria do amor do Winnicott também pode ser considerada como uma teoria de destruição, e vou explicar um pouco melhor para vocês. A teoria do amor é desenvolvida pelo Winnicott para pensar tanto questões da clínica quanto da primeira infância, dessa relação mãe-bebê, que é onde a Benjamin vai se focar um pouco mais e depois ultrapassar para elaborar a própria teoria do reconhecimento. Como para toda a psicanálise, também para o Winnicott, o bebê, nesse primeiro momento da infância, não tem uma ideia que ele é separado, um indivíduo, diferente da realidade onde ele está inserido. Ele tem uma ilusão de onipotência, de que tudo aquilo que ele está experienciando é também uma criação dele. Só que isso não se valida no dia a dia, né? Porque em um determinado momento o bebê vai chorar porque ele sentiu fome, porque ele sentiu algum incômodo, e não necessariamente o ambiente vai corresponder com aquilo que ele estava criando. E ele vai começar a ter algumas frustrações, algumas desilusões dessa onipotência. Então, um exemplo bom para pensar seria um momento em que o bebê chora com fome e a mãe não vem dar o peito. Então, nesse momento tem uma frustração, uma desilusão da onipotência do bebê. A reação primeira do bebê, então, frente a esse movimento de sentir frustrada a sua forma onipotente de criar o mundo e viver o mundo, é de destruir aquilo que está fragilizando essa forma ilimitada de vida e de desejar e já ter realizado aquilo que deseja. Então, numa próxima vez, se a gente vai levar mais adiante o exemplo, que a mãe vai amamentar, o bebê vai tentar destruir aquilo que apareceu como causador de dor para o bebê. Então, o peito aparece e o bebê vai morder o peito. Vai caber à mãe, então, que na linguagem do Winnicott tem essa tarefa de ser suficientemente boa, o dever de sobreviver diante dos ataques do bebê. Então, essa mãe que sobrevive a esses ataques no mundo real, no mundo material, proporciona ao bebê a possibilidade de começar a perceber que essa violência, essa destruição pode ocorrer somente no âmbito da fantasia, somente na perspectiva simbólica. Então, esse processo de destruição simbólico e não material da mãe, então eu destruo a imagem da mãe que me causa dor, mas ao mesmo tempo eu reconheço essa mãe externa, essa mãe que representa essa alteridade, esse outro concreto, esse duplo movimento, que parece contraditório, mas que é possível, é o que o Winnicott vai chamar de amor. É a partir dessa concepção de amor e como ela vai servir como condição de liberdade para si e para o outro, que a Benjamin vai se diferenciar do Winnicott. Ela vai expandir essa forma de relação que o Winnicott vai colocar para analisar a clínica e a primeira infância como uma forma de compreensão das relações interpessoais. E ela vai perceber que mantendo essa tensão entre a autoafirmação e o reconhecimento do outro, que seria possível estabelecer uma relação livre e não uma relação de dominação. E aqui a gente já começa a entrar no subtítulo, que seria repensando reconhecimento, dominação e alteridade a partir de uma leitura de Jessica Benjamin. Vale ressaltar também uma das principais diferenças da Benjamin para o Winnicott, que como ela se vale das teorias críticas até o seu tempo presente, que passam por Adorno, por Habermas, e também se utiliza muito de Hegel para produzir sua teoria do reconhecimento, ela vai fazer um processo de compreender que esse não é um movimento de uma mãe suficientemente boa e um bebê que está sendo subjetivado. Esse é um movimento de mutualidade, onde tanto a mãe se constrói
enquanto mãe, enquanto uma pessoa que deseja, de forma diferente naquela nova relação, quanto o próprio bebê também vai fazer esse processo, porque ali está surgindo aquele sujeito. Então, é um movimento de reconhecimento que é mútuo. Por isso a gente começa a repensar o reconhecimento e vai analisar como ela propõe essa teoria do reconhecimento que é própria dela. Um jeito de explicar agora esses 3 termos que eu vou repensar a partir da leitura que eu tenho da Benjamin é apresentando para vocês as 3 partes que compõem a dissertação. Nessa primeira parte, que é também o primeiro capítulo, eu vou apresentar um pouco o senso comum da teoria do reconhecimento na teoria crítica, que é onde Jessica Benjamin se insere, e vou apresentar, que é através do Axel Honneth, e vou apresentar o livro dele, que chama Luta por Reconhecimento. Passo pelas 3 esferas, e na primeira, que se chama Esfera do Amor, eu me demoro um pouco mais, porque ele vai apresentar a Jessica Benjamin como um pressuposto. E a minha tarefa é mostrar que ela, mais do que um pressuposto para ele desenvolver a teoria dele, ela tem sim sua própria teoria do reconhecimento, que é muito frutífera, por levar em conta essa nova formulação sobre dominação e enfatizar essa perspectiva sobre a alteridade concreta e real externa em relação ao sujeito. Uma vez que eu mostrei no primeiro capítulo, nessa primeira parte, que a Benjamin não é só um pressuposto da primeira esfera do amor, da luta do reconhecimento do Honneth, mas que ela tem a própria teoria do reconhecimento, a tarefa que eu me coloco no segundo capítulo, na segunda parte, então, é apresentar a teoria do reconhecimento da Jessica Benjamin. Eu vou usar o livro The Bonds of Love e vou mostrar como a autora, na teoria, espelha aquilo que ela estava percebendo nas relações da prática, que é essa necessidade de manter uma tensão entre as perspectivas intrapsíquicas e também intersubjetivas. Além de mostrar essa tensão entre a perspectiva intrapsíquica e intersubjetiva, ou seja, carregar consigo esses problemas da psicanálise, ao mesmo tempo que atualiza ele nas relações intersubjetivas e interpessoais, ou seja, que se preocupa na manutenção de problemas como a fantasia, as projeções que o self cria, mas dentro da relação com o outro sujeito, da manutenção da alteridade, eu também vou mostrar como nessa teoria do reconhecimento ela vai se valer do Hegel para atualizar o Winnicott, essa teoria do amor que eu já apresentei previamente do Winnicott. E com isso, como ela recoloca o problema da dominação e da sobrevivência. Porque o problema da dominação agora deixa de ser um problema que se vincula com a autonomia e com a capacidade do sujeito de dar a si mesmo as próprias regras diante de uma situação de transformação em heteronomia, de um bloqueio da praxis. E passa a ser uma perspectiva de entender dominação como a dissolução do próprio self frente às projeções, às fantasias do outro, da alteridade, ou a tentativa de alienação do outro diante das próprias projeções. Então, dominação deixa de ser essa ruptura com uma perspectiva autônoma e iluminista e passa a ser entendida dentro da relação e passa a ser também muito mais possível de ocorrer, porque ela está muito mais próxima do que aquilo que seria a liberdade, que é a capacidade de respeitar a alteridade externa do outro e a sua própria autoafirmação na relação com o outro. E como a dominação e a liberdade são desdobramentos dessa tensão entre a minha existência do outro, entre o self e a alteridade, é possível, nesse segundo momento, apresentar o exemplo do sadomasoquismo como algo que está nessa linha tênue entre a possibilidade de ser uma relação de liberdade ou uma relação de dominação, que está marcada pela sobrevivência da alteridade do eu e a sobrevivência do desejo da manutenção de tensão da relação. No terceiro capítulo, então, e na última parte da dissertação, vou me utilizar de um artigo dela chamado The Shadow of the Other, que ela vai escrever em 1998, revendo tanto a teoria dela do reconhecimento quanto as leituras que foram realizadas da teoria dela e alguns debates que foram feitos, para esclarecer alguns mal-entendidos sobre o texto dela de 88, Bonds of Love. Em 92, Honneth se apropriou dela para realizar a sua teoria do reconhecimento, como eu já havia falado anteriormente, fazer a primeira esfera, que é a esfera do amor. E também em 95 ocorre um debate que vai ser conhecido como as contendas feministas, que vai ser composto por diversas feministas, mas que destacam a discussão entre
Ben Habib e Butler, e vou fazer essa reconstrução nessa terceira parte, principalmente desse debate, para mostrar como a teoria da Jessica Benjamin foi apropriada, mas também como foi mal lida. Nesse sentido, então, uma vez que eu reconstruí as 3 partes da dissertação e também apresentei lá no começo o título, acho que para finalizar esse vídeo eu posso dizer qual foi a hipótese que eu coloquei no começo da pesquisa e acredito ter demonstrado até o final dela, né, na dissertação que está disponível para quem quiser consultar. O tema geral, que seria essa teoria do reconhecimento da Jessica Benjamin diante dos debates de seu tempo, tanto 88 depois nas atualizações de 98, levando em conta os debates, as discussões de cada época. E a hipótese seria, então, que ao mesclar a perspectiva intersubjetiva, essa da relação entre os dois sujeitos, da necessidade de manutenção do self, da alteridade, quanto a perspectiva intrapsíquica, essa que não desconsidera a fantasia, as criações projetivas, o processo de destruição simbólico, as pulsões, o desejo. Então, ao mesclar a perspectiva intersubjetiva e intrapsíquica para compreender as relações interpessoais, a Benjamin propõe um modo não unidimensional de analisar o processo da subjetivação. Isso é, ela não vai olhar só da perspectiva das relações interpessoais, isso é, das perspectivas intersubjetivas, como se a gente for olhar o que está acontecendo na teoria crítica no tempo que ela escreve, Habermas vai fazer, como ela também não vai manter uma perspectiva unidimensional só intrapsíquica, que era o que a psicanálise fazia. Então ela vai fazer esse modo que não é unidimensional de analisar o processo de subjetivação e as relações interpessoais e vai manter na teoria dela uma tensão existente também na prática, que é ao mesmo tempo de se autoafirmar e de reconhecer o outro. Então esse processo de formação que acontece na mãe e bebê, na primeira infância, mas que acontece em toda nova relação surgente, em toda a perspectiva social, de manter essa necessidade de se autoafirmar e de reconhecer o outro, de não se alienar nesse processo frente às projeções que a alteridade coloca e, ao mesmo tempo, de não alienar o outro através das suas próprias projeções para com o outro. Além de, com isso, e aí eu finalizo o vídeo, lança a luz para essa nova forma de compreender dominação, que, ao meu ver, é muito mais frutífera. É isso. Obrigada.